Bom, continuando aqui. Esse aqui é um exercício, mas ele serve como demonstração do comportamento, do, do impacto, vamos dizer, de cada uma das variáveis quando a gente pensa ainda no teorema mestre, tá? Então, eu tenho esse A que serviu de base, né? Essa primeira subproblema aqui, esse primeiro subproblema, em que eu tenho como A4, B2 e K1, tá? Então, qual é a resposta para esse aqui? Tá? E depois a gente vai ver o que varia quando eu só mudo o expoente ou, em cima desse aqui, se eu mudo só o que está dividindo o tamanho do problema em cada chamada recursiva, ou só quando eu altero o número de chamadas recursivas. Tá? Então, a gente vê qual é o impacto de cada um deles no comportamento. Então, primeiro, aqui, né? Esse é o caso que eu usei como base aqui, né? Então, A4, B2, K1. Tá? Com isso, 4 é maior do que 2 na 1, né? Ou seja, eu tenho aquele meu primeiro caso lá de N log de A na base B, tá? A complexidade disso. Ou seja, nesse caso vai ser N ao quadrado, porque log de 4 na base 2 é N ao quadrado, tá? Então, para esse caso, base é N ao quadrado, e aí quando eu aumento esse expoente para 2, o que vai acontecer? Tá? Então, se eu aumentar para 2, o K vai ser 2. E aí, isso aqui, essa relação vai ser de igualdade. Tá aqui, ó. Ser de igualdade. Quando é de igualdade, em vez daquela complexidade de N elevado na log, vai ser N elevado na K vezes log de N. Então, eu já tenho aqui outra complexidade, né? E com isso, eu sei que essa anterior, ela é menor do que essa. Como é que eu sei olhando aqui? Porque essa aqui é n ao quadrado e essa aqui é n ao quadrado multiplicado por alguma coisa. Se isso aqui for menor que zero, esse aqui vai ser menor. Mas lembra que a gente sempre... Isso aqui tem que ser válido para dizer que uma domina a outra, né? Que essa n ao quadrado log de n domina n ao quadrado, para n's grandes. Então, eu digo a partir de determinado n. Então, a gente tem que pensar em n's grandes. Quando n é grande, esse log vai ser um número maior que 1. Se ele for qualquer número maior que 1, esse n, o que está multiplicando n ao quadrado, vai ser maior do que esse aqui. Então, ou seja, quando eu aumento o expoente aqui, eu estou aumentando a complexidade do problema. O que parece também óbvio, né? Porque a complexidade está ligada diretamente a esse expoente que a gente coloca aqui como complexidade da equação. Tá? Ok. E se eu aumentar mais um pouquinho, for ao cubo, tá? Se for ao cubo, aquela relação que era de igualdade, agora o A vai ser menor do que o B na K. E aí eu tenho N na K. E N na K aqui deu 3. Mesma coisa. Se eu tirar log de um número, ele vai ser menor do que o próprio número. Log de N é menor do que N. Então, se eu tiver aqui um N vezes N ao quadrado, que vai ser N ao cubo, vai ser maior do que isso aqui. Então, toda vez que eu vou aumentando isso aqui, eu vou aumentando a complexidade. Tá? Esse aqui eu acho que é o caso mais simples de ver. Aí, voltando para o nosso caso base, tá? Onde eu tinha aqui n elevado na 2, n ao quadrado, né? Para esse caso, o que vai acontecer se eu modificar o tamanho do problema? Só, mantendo o resto. Então, aqui, dividir por 4 agora, em vez de por 2. Aí, com isso, eu já vou ter uma relação de igualdade, mesmo sem mudar o k. Agora, eu mudei o b. Se é uma relação de igualdade, eu tenho n elevado na k vezes log de n. Quer dizer, antes era n ao quadrado, que é n vezes n. Mas a gente já sabe que n é maior do que esse n, esse log de n aqui. Esse aqui sempre vai ser menor do que o n. Então, isso aqui é menor do que n ao quadrado, que era o original. Então, quer dizer que quanto mais eu divido o tamanho do problema numa chamada recursiva, menor a minha complexidade. Também faz sentido. Porque cada chamada recursiva eu vou chamar com menos informações, né? Então, ele faz menos trabalho. E se eu continuar aumentando, que eu vou aumentar
incrementar esse B aqui em uma unidade, porque essa relação já vai modificar, porque ela está exatamente igual. Se eu aumentar, então o A vai ser menor do que B na K. E com isso a minha resposta é N na K. Para esse caso, o K é 1, então vai ser N, que é menor do que N log de N. Então, lembrando, para números grandes, isso aqui vai ser um número positivo. Tá? Então, vai ser N log de N e esse aqui só N. Então, diminui ainda mais. Então, quanto mais eu aumento o expoente aqui, a gente já viu no outro caso, mais eu aumento a complexidade. Quanto mais eu aumento, aliás, mais eu diminuo o tamanho da minha entrada, né, que eu vou dividindo por números maiores, mais eu reduzo a complexidade do meu problema. E isso aqui, só de olhar, né? Se eu tiver menos chamadas recursivas, eu vou ter menos complexidade. Se eu tiver mais chamadas recursivas, eu vou ter mais complexidade. Eu vou estar fazendo mais trabalho. Também é meio óbvio, tá? Mas a gente vai ver como é que isso se comporta aqui na prática. Então, quando o original aqui era n ao quadrado, vamos ver como ele vai se comportar quando eu mudar isso. Então, aqui eu reduzi para 2. Quando eu reduzi para 2, virou n log de n. Porque, ó, antes era 4, né? Então, aqui era 4, era maior do que b elevado na k. Agora ele é igual, porque eu reduzi para 2. Então, lá era n ao quadrado, virou n log de n, que é menor do que n ao quadrado. Então, tá certo. A gente reduziu a quantidade de chamadas recursivas. Vai ser mais rápido o algoritmo. Tá? E se eu reduzir ainda mais para essa relação aqui passar a ser o A menor do que o B na K, né? Então, vou ter 1 ali. Aí vai ser O não, θ de N, né? De N na K, mas nosso K é 1, que é menor ainda do que N log de N. Então, deu para ver aqui que o que a gente tinha intuitivamente, né? Quanto mais chamadas recursivas eu fizer, pior o problema. Quanto mais eu dividir o problema em cada chamada, melhor o problema. Quanto mais complexo for essa parte fixa dentro de cada função recursiva, mais eu aumento a complexidade do problema. Tá? Então, essas relações que é bom a gente ter claro, porque ajudam bastante na hora de a gente fazer os exercícios, né? Bom, então aqui eu só coloquei as mesmas questões com as complexidades para a gente poder comparar de forma mais fácil, né? Mas é isso que eu já coloquei aí para vocês, né? Não sei se ficou alguma dúvida do que está aqui por enquanto. Não? Então vou seguir. Bom, exercício 3, tá? Qual é a complexidade da função recursiva que calcula o número de Fibonacci? Tá? Aqui eu já tentei fazer uma questão um pouco mais completa. Até então eu já dava para vocês a função pronta, né? Embora seja um algoritmo bem fácil para a gente calcular a complexidade, né? Mas é interessante fazer desde o algoritmo agora, já pegar uns... Eu acho que já tem experiência suficiente, né? Contato suficiente com o conteúdo para a gente poder fazer isso. Tá? Então, coloquei aqui a função. Não é a maneira mais eficiente de fazer a função, mas é a mais intuitiva, porque isso aqui é basicamente a descrição do que o Fibonacci faz. Tá? Então, se o x for igual a zero, eu botei menor, porque vai que a pessoa coloque um número negativo aqui, né? Ele dá a resposta zero. Tá? Mas se ele der qualquer número positivo, se for zero, a resposta é zero. Se for 1, a resposta é 1. Tá? E não tem chamada recursiva. Então, é como se ele tivesse dois casos base. Tá? E na hora, isso vai ser importante porque eu posso usar qualquer um deles. Tá? E aí pode ter momentos que um é mais vantajoso que o outro para eu fazer os cálculos. Se o número for maior do que 1, né, ele não caiu nesse if nem nesse else if, todos ele vai vir para esse else. E ele vai retornar a própria função Fibonacci. Vai ser Fibonacci de menos 1 mais Fibonacci de menos 2. O tamanho da entrada menos 1, tamanho da entrada menos 2.
Então, Fibonacci de 5 é igual a Fibonacci de 4, de 3, de 4 mais Fibonacci de 3. Aí eu vou chamar recursivo cada um deles. Fibonacci de 4 é de 3 mais de 2, Fibonacci de 3 é de 2 mais de 1, até chegar no caso base. Ele tem essas duas chamadas. Tá? Então, como a gente vai fazer isso, né? Aqui, lembra que a gente viu lá nas primeiras aulas. Comando de comparação, conta. Tem um lá. Isso aqui só dá um retorno. Então, não consulta a variável na memória nem nada, então não coloquei. Lembrando que existem formas diferentes de fazer isso, né? A gente usou uma intermediária. Tem uns muito simplificados e outros muito detalhados. A gente usa uma simplificada, porque o que vai mudar é a parte constante, basicamente, que é o que menos interessa para a gente. O que interessa é o que varia com o tamanho da entrada. Aí aqui também tem outra comparação. Então tinha um lá de cima mais esse um que eu estou usando aqui. Aqui não estou consultando valor de variável nenhuma. É um valor constante, né? Então também não estou contando. E no else aqui, o que eu vou ter? A chamada recursiva com n-1, botei com f aqui de n-1, mais a própria soma, porque isso aqui vai me dar uma resposta, isso aqui vai me dar uma resposta. Então, isso aqui tudo é uma operação. Tá? Então, coloquei aqui, mais um. Mais a chamada recursiva disso, com menos 2, n menos 2. Tá? Bom, feito isso, aqui agora eu tenho, de maneira mais simplificada, né, f menos 1 mais f menos 2 mais 3. Tá? Isso seria uma função normal. Agora a gente vai, através disso, montar aquela função recursiva. Então, montei ela aqui com um C, que é uma constante. Então, lembra que eu falei que a parte menos interessante era essas constantes, porque eu posso substituir por um C. Porque se por acaso vocês implementaram de forma diferente, né, fizeram um passo intermediário, por exemplo, botaram isso aqui numa variável, e essa variável deu no return, então tem mais um, não vai fazer diferença. Né? Ou aqui tinha uma variável sendo consultada, que tinha esses valores, enfim. Não vai fazer diferença porque vai ficar tudo uma constante lá. E essa constante, na verdade, não nos diz nada porque ela não varia de acordo com o tamanho da entrada. Então, estou substituindo por um C já para tentar prever diferentes implementações, às vezes linguagem diferente, e aí pode ter uma contagem diferente aí, e a gente abstrai isso também. Tá? E aqui, então, vai ficar, quando eu chamo Fibonacci com T de N, vai ser T de N menos 1 mais T de N menos 2, duas chamadas recursivas e uma constante. Tá, e aqui como é que a gente faz o método mestre, né? Não, método mestre, desculpa, o método de iteração. Porque eu não tenho uma coisa só. E aí eu teria que chamar isso aqui e isso aqui, então teria uma interação, mas para cada interação teria dois passos. Acaba ficando complicado, né? E eu não sei se é necessário. Por quê? Eu tenho alguma coisa para fazer. Em vez de eu achar θ, eu posso achar separado ômega e O. Tá? Então, o que eu vou fazer? Quando eu chamo n-1, isso aqui é maior que n-2. Esse n-2 entrada já é menor, então está fazendo menos trabalho. Então, considero que esse aqui é maior, mesmo que seja um pouco, né? Então, se um eu chamo com 1000, aqui o n eu passo 1000, aqui eu vou passar 99, aqui eu vou passar 98. 999, 998. Então, esse aqui vai ser maior que esse. Tá? O tamanho dos dados são maiores, né? Então, ele vai fazer pelo menos uma iteração a mais que esse. E com isso, eu vou colocar os dois casos base, né? Que pelo algoritmo a gente tem, né? Então, ele retorna 0 se for 0, retorna 1 se for 1. Tá? Então, coloquei como base T0 e T1. E aí eu tenho minhas iterações. Como isso é maior que isso, e para eu não ficar com os dois diferentes, para ter duas etapas em cada iteração, eu vou dizer que o que eu estou fazendo, né, a minha função aqui, ela vai ser maior ou igual a esse aqui que é o menor deles. Então, se eu estou pegando um menor, antes isso aqui tudo é igual, mas se eu estou pegando só a parcela menor para contar, isso aqui tem que ser maior do que a parcela, maior ou igual, né? Porque a gente não sabe qual é a complexidade ainda. Então, eu estou considerando que os dois são n menos 2, tanto aqui, tanto aqui. Então, fica 2n menos 2. E eu sei que isso aqui tem que ser
menor do que isso aqui, porque esse t menos 1 é maior do que esse t menos 2. Até aqui ficou claro? Ficou, professor. Tá. E Ô, aí, mais... professor, Oi. sempre vai ser 2 aí ou é arbitrário? E esse número? Daqui? Isso, esse aí. Aham. Não, vai ser 2 porque eu estou considerando que isso aqui e isso aqui são iguais. Aí eu juntei num termo só. Por isso que ficou esse Ah, 2. entendi. Valeu. E são iguais e são o menor deles, né? O termo menos complexo, né? Que eu estou reduzindo mais a entrada. Tá? Então, com isso, se eu estou achando uma coisa que é menor do que o original, eu estou dizendo que a minha função tem que ser maior. Ou seja, esse aqui vai ser o meu limite inferior. Minha função não pode ser menor do que isso aqui. O que eu achar aqui, ela pode até ser igual, a complexidade, mas não pode ser menor. Então, vai ser maior ou igual ao que a gente for achar. Então, agora sim eu consigo fazer as iterações, porque eu só tenho um termo, né? Então, tem que tentar substituir esse t n-2. Então, vou fazer aqui o que a gente fez no outro exercício, né? Tn-2. Vou pegar exatamente o que está aqui e vou substituir o Tn-2 por isso aqui tudo. Opa! Por isso aqui tudo, tá? Onde o n vai ser n-2. Então, mantenho o 2 e o c que estavam fora. E isso aqui eu substituí por t, né, o que vem dali. T, 2t, n-2, menos 2, mais c, que é disso aqui. E aí eu desenvolvo, né, vai ser 4t, aqui n-4, e 3cs, porque tem esse 2 vezes c, mais o c de fora, 3cs. Bom, agora eu tenho esse t de n-4 para fazer na outra iteração. Vamos tentar achar isso. Então, eu vou copiar exatamente isso, o 4 está aqui, o mais 3c está aqui, e o que está no meio eu vou substituir pelo original, né, 2t, só que o n vai ser o n-4. n-4 menos o 2 que estava aqui, mais c. Então, aqui vai ser 2 vezes 4, 8, aqui n-6, e aqui 4c mais 3, 7c. Mesma coisa, fiz uma outra iteração aqui para substituir o t n-6. Então, está ali, copio tudo que está aqui e substituo só essa parte que envolve a função t. Por essa aqui, onde eu tenho o n-6 no lugar do n. Então, mesma coisa, aqui vai dar 16t, n-8, mais 15. Tá? E isso aqui fica fácil de a gente ver. A primeira iteração é 2, depois 4, depois 8, depois 16, então é 2 na i. Né? 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. Esse t aqui é 2, 4, 6, 8. Está sempre vezes 2, né? 2 vezes i, que era 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, menos 2i. Mais o último termo, que é esse aqui, se a gente pensar, isso aqui era 1, tá? Enquanto aqui é 2, aqui é 3, enquanto aqui é 4, aqui é 7, enquanto aqui é 8. É sempre um a menos, 15, quando aqui é 16. E esse aqui a gente sabe que era 2 na i, então 2 da i menos 1 que multiplica esse c. Nem precisei fazer somatório aqui, porque ele está simples de achar a função direta. Vocês poderiam achar um somatório, depois achar quanto vale esse somatório, e ia resultar numa equação que, reduzindo ela, ia ficar dessa forma. Tá? Mas aqui está fácil de ver direto. Pelo menos, eu acho. Né? Está mais simples que os outros. Então, com isso, tá? Eu só repetir, né, o que a gente tinha aqui embaixo, para ficar na mesma tela. Né? E aí eu vou pegar como caso base agora, né, eu vou tentar tirar isso aqui, reduzir a um caso base. Só que qual é o caso base? Ele tem 2. Eu fiz com 0. Por quê? Porque senão ele ia ficar 1 menos 2 vezes i aqui, né? Então, para eu não ter isso, eu estou fazendo com 0, porque t0 é 0. Então, quando eu passo por outro lado, ele já pega direto. n igual a 2i. Tá? Professor, Oi. nesse caso aí você escolheu 2 casos base porque tem 2 return, não é? Isso. Que a função tem... A definição do Fibonacci tem 2 casos base. Aí foi implementado... Se ela não tivesse nenhuma, tipo, só chamasse
só chamada recursiva, Aí, porque considera como um. porque quando tem entrada 1, tu não tem mais como dividir, né? Então, por exemplo, a gente até fez um exercício que com 1 não deu certo, não sei se vocês lembram, em sala de aula. Eu mostrei um exemplo para vocês que com 1 não, a gente não conseguiu chegar numa resposta. Nem era nesse método, eu acho que era lá no da substituição. Instituição? É. Aí, por quê? Assim, ó, lembra que quando eu chamo recursivamente, qual é a função da chamada recursiva é que cada vez que eu chamo ela, eu chamo com menos dados. E o tamanho dos dados é n. Então, eu não tenho como chamar com menos que 1, né? Aqui, no caso, sim, porque não é, o tamanho dos dados, na verdade, é um número, né? No caso de Fibonacci, não é um vetor, né? Não é um tamanho de dados assim que tem uma maior quantidade de dados, mas sim um valor maior. Tá? Mas normalmente a gente, depois de 1, a gente não consegue dividir. Não tem nada menor que 1, que a entrada é, vamos dizer, num vetor, né? Eu tenho um vetor de 10 posições, depois eu, vamos dizer que cada vez eu divido por 2, né? Depois eu passo 5, depois seria 2,5, então vai ser provavelmente 3, né? Depois seria 1,5, vai passar 2, depois vai passar 1, e eu não tenho mais o que fazer. Depois que chegou em 1, eu vou reduzir para onde? Né? No caso Fibonacci, pela definição da função, ele tem 2, né? E aí, com esses 2, eu coloco os 2 e aí eu posso usar qualquer um. Naquele caso que a gente fez em sala de aula, que não era possível com 1, não é que o 1 não fosse a base. Ele continuava sendo a base, mas ele não nos ajudava a achar o i, né? A gente não conseguia ficar bem definido, né? E aí a gente elencou para o nosso cálculo uma outra base para o cálculo. Lembra que lá é teste de hipótese, então a gente monta uma outra hipótese com a base diferente. E aí, para eu poder usar essa outra base, né? Mas só por causa da base de indução, não a base do problema. Essa é a diferença. Mas Tranquilo. aqui, normalmente, é o tamanho da entrada, tá? E por isso que quando não é dito, a gente considera, quando a entrada é 1, é 1. A resposta é 1, tá? Porque não tem mais como dividir. Tranquilo, beleza. E aí, assim, quando a gente trata com cálculo só, que na verdade o tamanho da entrada é a mesma, mas o número muda, fatorial é assim, a gente pode fazer de forma recursiva também. Vários algoritmos diferentes, mas que a gente trabalha com número, aí pode chegar a 0. Tá? Mas quando é tamanho da entrada mesmo, quantidade de números, aí não. Bom, mas aí o que eu disse, se está definido na função, né, o problema te traz essa informação, aí você considera. Se o problema não traz, t de 1 é igual a 1. Tá? Não tem erro. E aí, nesse caso aqui, eu consigo chegar aqui n é igual a 2i. Com isso, eu já substituo aqui, consigo cortar, né? Virar t de 0 aqui. Mas eu também já vou fazer o i. Né? Aqui, no nosso caso, a gente nem vai usar esse i, ou vai. Acho que não. Aqui no nosso caso, acho que não. Tá? Ah, não usa sim. Claro, onde tem expoente aqui, né? Onde tem os expoentes aqui, eu vou ter que usar o i. Tá? E aí o i é n sobre 2. Tá? Só desenvolver mais isso aqui. Então, claro, quando eu tenho 2 na i, agora eu vou ter 2 na n sobre 2. Vou ter que deixar tudo em relação a n, tirar os i's da jogada. Né? Aqui vai ser n sobre n, porque aqui era menos 2i, que é n, né? Então, n menos n. Isso aqui vai dar 0. E t de 0 é 0, então, na verdade, isso aqui tudo vai virar 0. Tá? Eu até coloquei aqui no próximo passo, mas vai virar 0. E a outra parte que a gente tinha é 2 elevado na i, quer dizer, 2 elevado na n sobre 2, menos 1 vezes c. Está aqui. Tá? E aí, com isso, se isso aqui é 0 e só me sobrou isso aqui é uma constante que multiplica menos 1, vai ser menos uma constante. Isso aqui é uma constante que multiplica aqui. Uma constante que multiplica o que for a minha complexidade, a gente não releva. Né? E aí, o que a gente vai ter de complexidade vai ser 2 elevado na n sobre 2. Isso aqui, lembrando, a minha função é maior do que isso. Então, a complexidade que eu estou achando é a inferior. Então, é gama.
Eu achei gama de 2 na N sobre 2 para Fibonacci. Agora a gente vai testar o superior. Tá? Aí para testar o superior, o que a gente vai fazer? Antes a gente tinha que ter N-1 e ter N-2, eu considerei que isso aqui era -2 também, que é menor que -1. E daí, como tem duas iguais, era 2 vezes isso. Agora eu vou testar o maior. Então, vou dizer que isso aqui é N-1 também. Então, T na N-1, T N-1, juntos os dois vai ser 2T na N-1. Só que N-1 é maior do que esse aqui. Então, a minha função, que eu mudei ela vai ser maior do que a original. Então, agora sim, T de N é menor do que isso aqui. O resultado vai me servir como limite superior agora. Tá? Bom, aí é muito semelhante ao que a gente fez. Eu acho que é até mais simples, né, nesse caso. Então, 2 na T-1C, aí eu substituo T na -1 aqui. Então, pego de novo tudo isso aqui, e onde tem o T na -1, substituo por isso, com N valendo N-1. Então, aqui vai ser 4 Tn-2 mais 3C. Aí eu tento achar isso aqui agora. Então, tá lá, T na -2. Pego toda essa função, substituo Tn-2 por isso aqui, com N-2 no lugar do N. Foi o que foi montado aqui. Aí, desenvolvendo isso, 8T, N-3, mais 7C. Próximo passo, mesma coisa. Vou pegar o 8 tá lá, o 7C está aqui. Tá? E isso aqui, eu vou substituir por isso, com N, valendo N-3. Então, 16T menos 4, N-4, mais 15C. Tá? E aí a minha complexidade disso aqui, né? Minha complexidade não, os meus passos, né? Para qualquer passo eu posso montar esse I aqui, para qualquer iteração. Então vai ser aqui 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, isso aqui é igual ao que nós tínhamos antes. Aqui ele mudou, porque antes era 2i, agora ficou i. 1, 2, 3, 4. Então, menos i. E aqui eu acho que ficou igual ao que nós tínhamos antes, né? Então é 1, que seria o número que a gente tem aqui, -1, né? Então, 2 menos 1, aqui 4 menos 1, 8 menos 1, 16 menos 1. Então, 2 na I-1 vezes C. Então, o que mudou é só isso aqui. Mas já vai mudar a nossa resposta. Então, eu repeti ele aqui. Agora, eu tenho que achar também o caso base. Também comparei com 0 aqui, que é o nosso caso base, para eu ter só o I. Senão, ia ter I-1 aqui. Na verdade, I mais 1. Né? Se fosse o caso 1. Funcionaria? Funcionaria, mas dá mais trabalho. Lembra que no expoente, se eu tenho somas lá e tal, aí tem que fazer algumas operações a mais. Bom, tendo isso aqui, N igual a I, é o mais simples de todos. Aqui é 2 na N, aqui N menos N, né? Porque eu substituí esse I por N, vai dar 0. Então, isso aqui tudo vai zerar, já está lá, né? T0 é 0. E aqui 2 na N menos 1 vezes C. Com isso, eu tenho uma constante, a mesma coisa que a gente fez antes, constante multiplicando nosso termo que varia, então a gente não considera. E aqui, menos uma constante, também não precisa considerar, então minha complexidade é isso aqui, 2 na N. Minha superior. Então, a gente lembrando que aqui era 2 na N menos 2, isso aqui é menor. 2 na N sobre 2, desculpa. Isso aqui é menor. Né? Os N's vão ser pela metade. Embora a tendência de crescimento, o comportamento seja o mesmo, a gente sabe que aquele é menor que esse. Mas a gente pode dizer aqui que a complexidade é exponencial de 2 na N, né, por exemplo. Mas a gente conseguiu achar a inferior e a superior. Tá? Aqui, esse quarto exercício também é um algoritmo. Tá? Calcula a complexidade da função a seguir. Tá? Já em outra linguagem, né? Porque é independente de linguagem mesmo. Então, aí eu só fiz de forma semelhante, só que aí já é um pouco mais complicado da gente achar, mas eu acho que é bem mais fácil do que fazer realmente as demonstrações de complexidade, né? A gente achar a função aqui. Então, fui mais
mais rápido aqui, porque o primeiro eu fiz para relembrar como é que era, né? Mas aqui eu já coloquei todos. Então, aqui a gente tem uma atribuição, então tem ali um comando, aqui tem uma comparação, então o anterior mais o novo. Aqui eu não estou exibindo o valor de variável, se tivesse uma variável aqui, ele considera mais uma atribuição, mais uma computação, porque ele está buscando o valor de uma variável. Aqui não, é um texto simples, tá? Então a gente não vai considerar. Depois disso tem o for. Então o for, lembra, né? Tem esse comando de atribuição mais esse de comparação que sempre será feito, tá? Então são 2 que multiplica quantas vezes eu vou executar, tá? Opa, aqui era 2 mais, né? E aqui eu tenho aqui eu fiz ó, distração de novo, hein? Seria 2 mais, eu multipliquei aqui. Mas enfim, eu vou deixar como está aqui, depois eu ajeito e coloco lá para vocês, mas porque dá para a gente ver como é que saiu vamos dizer, a complexidade da função que eu achei aqui, embora eu tenha visto um erro agora. Tá? E aí, a gente tem, nesse caso aqui, ele vai de 0, era até menor que n, ele percorre n vezes, mas é n vezes n. Então, ele vai percorrer n ao quadrado vezes isso aqui. Então, a complexidade disso aqui, esse n aqui, é o n ao quadrado. Tá? Sendo n ao quadrado, né, então, eu tenho que botar isso na minha equação aqui. E aí, as outras são chamadas recursivas, exatamente o nome da função aqui. Então, tem uma chamada recursiva, onde eu estou passando o argumento aqui, um array, mas eu estou passando um pedaço dele. Então, eu digo onde ele começa, onde ele termina, e pego, vamos dizer, até a metade, né? Quantidade de dígitos aqui. Então, aqui é a mesma coisa, onde ele começa e onde ele termina. Onde ele começa, onde ele termina. Onde ele começa, onde ele termina. Mas tudo eu estou dividindo por 2 o n. Tá? Só que aí esses cálculos, ele está pegando a primeira metade e o outro a segunda metade. Por isso que está dessa forma. Tá? E aí, com isso, eu tenho que... a gente está fazendo 4 vezes essa função, cada uma chamando n ao quadrado. Então, já simplifiquei dessa forma. E aí, eu teria aqui 4n ao quadrado, n sobre 2, mais n ao quadrado. Tá? Se a gente olhar aqui, teria mais uma constante, aqui tem um 2 multiplicando, tá? Mas mesmo que a gente tenha essas outras coisas, né, a gente não precisaria considerar, né? Lembrando que se eu for fazer a resposta que a gente tem que achar aqui, tem que dar a mesma resposta do método mestre. O método mestre, se eu tiver mais um constante ou se tiver uma constante multiplicando isso aqui, ela não é considerada, porque não é nem A, nem B, nem K. E ele acha a complexidade. Então, aqui ele teria que achar também. Tá? Então, posso simplesmente omitir esses termos. E aí fazer o que a gente fez até agora, né? Então, substituir isso aqui, né, onde tem o t n sobre 2 pela própria função e substituir o n por n sobre 2. Né? Aqui também, n sobre 2. Tá? Então, vai dar 16, n sobre 4. Aqui, esse 2 ao quadrado vai ser 4. Vou cortar com 4 de fora. Tá? Então, vai ser n ao quadrado aqui, mais o n ao quadrado de fora, 2n ao quadrado. Depois eu pego isso aqui, tento achar quem é n ao quadrado, aqui, t de n ao quadrado. Então, mesma coisa, substituo aqui, tn na quarta sobre 2, tn na quarta ao quadrado. Mesma coisa, 4 ao quadrado é 16, corto o que tem lá fora. Estou sempre cortando. E aqui vai ficar n ao quadrado, mais 2n ao quadrado vai ser 3n ao quadrado. Aqui n sobre 8. E aqui 4 vezes 16, 64. Aí tento achar isso aqui de novo, vou para o 4, né? Que é 3, tn sobre 8. Então, esse 64 que estava lá, vezes o que eu achar aqui, substituindo por n sobre 8 em cada um dos n's. Tá? E aqui, mesma coisa. 8 ao quadrado de 64, corto com o que tem lá fora. Né? Esse 64 vai multiplicar só o 4 aqui, vai dar 256. N sobre 16 mais 4n.
ao quadrado. Então, aqui ficou 1n ao quadrado mais os 3 que já tinha. Então, aqui está fácil, está somando de 1 em 1, né? Ok. Esse aqui é 2 ao quadrado. 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. Também está fácil, 2 na i. E esse aqui é 4 na 1, 4 na 2, 4 na 3, 4 na 4. Então, 4 na i vezes 2 dividido por 2 na i. E aqui, i vezes n ao quadrado. Tá? Com isso eu tenho a minha equação. Não precisa nem fazer somatório. E aí eu tenho que achar quanto vale o i, ou no caso 2i's, para eu poder cortar isso aqui para um caso base. Como não foi dito caso base, eu considero que 1, né? T1 é igual a 1. E com isso, eu tenho que n é igual a 2 na i. É uma situação bem fácil de achar. Isso aqui a gente tem seguido, né? Então, log de n na base 2 vale i. E aí eu substituo isso na minha equação que eu achei aqui, né? Então, 4i vai ser 4 elevado na log de n sobre 2. Aqui n sobre n, que é o que a gente quis fazer para poder cortar isso, né? Isso aqui vai virar 1. Depois a gente tem i, que vai ser log de n na base 2, e isso está multiplicando n ao quadrado. Só inverter a ordem aqui, para não confundir o que está dentro do log ou não. Então, n ao quadrado vezes log de n na base 2. Aí eu faço aquele jogo, né, de trocar o 4 com n aqui, tá? Fiz isso aqui. Aqui conservo o que eu já tinha, esse outro termo, tá? E no fim das contas, eu tenho, isso aqui é a mesma coisa que 2, né? n4 na base 2 é 2. Então eu tenho n ao quadrado mais n ao quadrado vezes um log, tá? Sendo que isso aqui é um n ao quadrado e isso aqui está sendo ainda multiplicado por um número, que se a gente pensar que se o número for grande, isso aqui vai ser maior que zero, então esse termo aqui é o que domina. Então eu posso omitir esse aqui quando eu descrever a complexidade da minha função. Então aqui fica n ao quadrado log de n. Tá? Entendido? Entendido. Tranquilo. Tá. Aqui só fiz pelo método mestre, né? O mesmo aqui. Então, até botei o C lá também, que não estava aqui, né? Então, 4tn, 2n, é a função que a gente achou lá. 2n ao quadrado mais c. Mas, tanto esse 2 quanto esse c não tem lugar no método mestre, né? Ele só pega o a, b e o k aqui. Então, fazendo isso, vai ser 4. Eu comparo com 2 na 2, né? É b na k. Como ele é igual, pelo método mestre é n na k vezes log de n. Ou seja, n ao quadrado log de n, exatamente o que a gente achou. Fazendo tudo isso aqui. Tá? Então, provo que está correto.